Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem nunca sentiu medo de alguma coisa? O medo faz parte da nossa vida e é até necessário em algumas situações. Só que quando o medo começa a prejudicar a rotina, aí acende um sinal de alerta. Será que precisa de tratamento, de ajuda? A partir de hoje, aqui no Paraná TV, a gente começa a exibir a série de reportagens especiais Medo. Vai encarar? Uma produção do G1 Paraná em parceria com o Paraná TV. Por isso, a Adriana Juste, nossa colega do G1 Paraná, está aqui com a gente. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Parracho? Boa tarde ao pessoal de casa. Boa tarde. De onde é que surgiu essa ideia de fazer reportagens sobre o medo, explorar esse assunto? Essa ideia surgiu, Parracho, depois que a gente conversou com a psicóloga Neuza Corácia, que atua no Centro de Psicologia especializado em vários tipos de medo, e ela nos explicou que o medo é um problema, mas tem solução, pessoal. Então surgiu a partir daí. A nossa ideia é mostrar que existe tratamento e tem, em muitos casos, como resolver. E aí vocês escolheram esses 4 temas, né? Nós escolhemos esses 4 temas, que foi bem difícil, aliás, de escolher, né? Porque tem vários, medo, né? Sim. E que são os mais comuns, segundo a Neuza, a psicóloga, são os mais comuns e o que as pessoas mais procuram lá no consultório dela. Então a gente vai começar assim, hoje vai ser o medo de falar em público, amanhã a gente vai abordar o medo de água, que a gente vai abordar a questão das pessoas que tentam nadar e não conseguem, depois vamos falar do medo de dirigir e por último vai ser a questão do medo da violência. Ok. Bom, e para começar, né, Adri, um medo que muita gente conhece bem, o de falar em público. A mão suada, frio na barriga, tremedeira. Você já sentiu algo parecido? A Roseli e o Fábio, sim. Ela é advogada, ele professor. E tiveram que encarar esse medo para poder conseguir trabalhar. Veja só. Eu percebi que eu tinha medo de falar em público quando eu ia apresentar o trabalho na escola. Entre 14 e 15 anos, lá no colégio. Nós tínhamos que apresentar uma pessoa que ia fazer uma palestra no colégio e eu fui uma das pessoas escolhidas para apresentar essa pessoa. Eu ia falar o nome, profissão e não falei nada. Esqueci o nome, esqueci tudo, me deu tremedeira. Sempre travava, achava que estava falando mal, que não estava conseguindo, a minha dicção era ruim. Eu continuei estudando, só que eu não rendia porque eu não conseguia me concentrar. E a partir daí eu comecei a me esconder, assim, ficar quieta no meu canto. Eu tinha uma disposição para falar, para brincar. É o público, o grande público que me deixava apavorada. O medo de falar está muito relacionado ao sentimento de não conseguir dar conta de um determinado momento e todos os sintomas aparecem ao mesmo tempo. É frio na barriga, as mãos suadas, a garganta seca, a vontade de engolir. A gente se sente meio impotente de não conseguir encarar aquela situação de uma maneira normal, do cotidiano. Para mim, é que eu sou perfeccionista. Então, o perfeccionista não se permite errar, não se permite nada. Aí eu mesma ficava procurando erros em mim. O medo tem uma localização muito especial no nosso cérebro, que é no que nós chamamos de sistema límbico. Tem estruturas cerebrais que são responsáveis pela nossa sobrevivência. E a melhor forma de uma pessoa que tem pavor para falar em público começar a perder esse medo é aproveitar todas as oportunidades do dia a dia para falar. A pessoa percebe que precisa de uma ajuda quando ela vai dizendo não e começa a ter um isolamento. Como a pessoa fazer para superar isso? Ela não precisa iniciar com exposição para grandes públicos. Ela pode iniciar por a leitura de um livro, convidar 2 ou 3 pessoas para debater, pode começar a participar de uma reunião de condomínio, da escola, né, dos filhos. Eu busquei tratamento, então, a primeira vez em 2007, quando a situação saiu do controle. Ao longo do tempo, foram melhorando, daí eu comecei a fazer o tratamento da terapia, não mais com o psiquiatra, com a psicóloga. E foi o tratamento que mais me
mais se adequou àquilo que eu precisava. Eu decidi procurar ajuda quando eu imaginava que eu tinha que enfrentar um TCC. Aí ela deu a sugestão para que começasse a ler em público. E aí que eu comecei a ler na igreja. Até que um dia a Neuza foi lá me ver e me deu alta. Eu já estava pronta para enfrentar. E realmente enfrentei. Eu nunca imaginei que eu fosse professor, sinceramente. No primeiro dia que eu tive que enfrentar os alunos, eu tinha 2 horas para dar aula, eu falei tão rápido, tudo tão rápido, que eu terminei a aula em 20 minutos. Isso querendo me livrar daquela situação incômoda na qual eu me encontrava. E um bom caminho para começar a perder o medo é trabalhar com uma coisa muito simples: respirar. A respiração, ela é importante porque ela vai trabalhar exatamente com o nosso sistema límbico. Eu me considero ainda em evolução, mas eu, por exemplo, já consigo falar, inclusive na TV, né? Você aprende a dominar os seus medos. E isso, realmente, para as pessoas que têm o medo, eu digo o seguinte: isso é domínio, isso é aprendizado. Eu pretendo ficar cada vez melhor nisso e falando bastante para todo mundo que quiser me ouvir. Bom, Adriana, a gente viu aí 2 histórias, a do Fábio e da Roseli, ela advogada, ele professor, são profissões que precisam falar em público, não tem jeito de fugir disso, ele né? que nem imaginava atuar dentro da sala de aula, né, Parracha? Inclusive, pessoal, todos os dias, quando a gente mostrar as reportagens aqui, nós também teremos reportagens no G1, reportagens em texto que vão mostrar os bastidores e tal. E nessa reportagem a gente tem 5 dicas da psicóloga Cida Stier que mostra como evitar o nervosismo aí em situações de grandes dicas exclusivas para você, né? Sempre vai ter um material exclusivo no G1. O Adri, e muito legal aí que a reportagem mostra que medo é uma questão de encarar, né? De enfrentar. Foi daí que surgiu o nome? Por isso o nome da série. E aí, vai encarar? Porque a gente sabe que o medo é uma particularidade de cada um, né, Parracha? É difícil, às vezes, você aceitar que tem essa dificuldade e só quem tem sabe o problema que isso pode causar no seu dia a dia e ou, quem sabe, problemas futuros, né? Legal. E a gente pediu aqui durante Paraná TV para o pessoal mandar mensagens. Já chegou muita coisa? Isso aí. Você de casa também pode participar com a gente. Mande as suas mensagens se você se identificou com algum desses medos ou se você quer contar algum outro medo que você tenha. Porque na quinta-feira, Parracha, a gente vai ter um bate-papo ao vivo com a psicóloga Neuza Coraça e ela vai explicar se o seu medo é um medo saudável, como ela disse, que é um medo que uma coisa normal, ou se você realmente precisa de tratamento. Eu vou ler aqui algumas mensagens. Olha, a Daiane Andrade tem medo de nadar e ela disse que até hoje não aprendeu a nadar porque a mãe dela ensinou várias e várias vezes quando criança e ela não conseguiu. Vê a reportagem de amanhã, então. Isso, e hoje com 25 anos, se alguém... E hoje, com 25 anos, se alguém me jogar em uma piscina ou lago de 2 metros, eu me afogo. Bom, tem muitas mensagens, a gente não vai conseguir ler todas, mas lá no G1 tem material exclusivo para você.